Olá pessoal, eu vou abordar aqui mais um exercício que está no Moodle da disciplina de Fenômenos Eletromagnéticos da UFABC. Né? Esse é mais um exercício envolvendo lei de Faraday. Né? E nesse problema a gente tem a seguinte situação: nós temos uma bobina constituída de N espiras, uma bobina retangular, né, de comprimento L e espessura, né, W, né, largura W, perdão. Ela está entrando no campo e o problema pergunta qual é a força sobre a espira quando ela está saindo do campo magnético, né, não entrando, mas saindo com velocidade constante, dado, e ele dá um valor numérico aqui, né? E ele pergunta qual a magnitude da força magnética total sobre a bobina quando ela sai do campo. Tá? Vamos analisar isso aqui por partes. Bom, primeiro vamos desenhar a situação da bobina saindo do campo. Né? Quando ela sai do campo, né, eu vou chamar essa distância aqui de x. Então, obviamente, a parte que fica dentro do campo é L menos X, já que o comprimento total dela, né, é L. Então, esse comprimento aqui que está dentro do campo a gente vai chamar de L menos X. Bem, qual é o fluxo do campo magnético na bobina? Vejam que só nessa área aqui, o L menos X vezes W, que tem campo magnético. Nessa parte em branco aqui nós não temos campo magnético. Então o fluxo se refere só a essa região aqui onde nós temos campo magnético. Calculando esse fluxo, a gente tem simplesmente o campo vezes essa área. E essa área é o L menos X vezes essa altura aqui, W. Tá? Então esse é o fluxo do campo magnético. Nós temos que lembrar que o problema pergunta a situação da bobina saindo com velocidade v. Né? Nessa situação aqui, o que ocorre? Outra coisa que nós temos que lembrar é que, de fato, esse fluxo aqui não é simplesmente B vezes a área. Nós temos uma bobina constituída de N espiras. Então, o campo magnético aqui atravessa N espiras. Então, nós somos obrigados a multiplicar esse fluxo por N. Qual é a força eletromotriz induzida aqui? Veja que nós vamos ter um fluxo magnético que está variando com o tempo. Por quê? Porque esse X varia com o tempo. Né? Então nós temos aqui a lei de Faraday, menos a taxa de variação temporal do fluxo magnético. Se a gente fizer essa derivada, a única coisa que depende do tempo aqui é o X. O N é constante, o B é constante. A bobina está saindo do campo, mas o campo nessa região aqui é constante. O W é constante, a única coisa que muda é o X, ou seja, a parte da bobina que está fora do campo. Tá? Se a gente fizer essa derivada, dx dt de fato é a nossa velocidade. Então a gente pode escrever essa força eletromotriz como N vezes BW vezes a velocidade V. É claro que essa força eletromotriz, como essa bobina tem uma resistência, né, dá-se a entender que é uma bobina fechada, né, ela não está aberta, então vai acontecer o que? Vai percorrer uma corrente I aqui. Quanto vale essa corrente I? É simplesmente a força eletromotriz dividido por R. Né? Então essa é a corrente induzida. Por que nesse sentido aqui? Aqui nós temos que lembrar da lei de Lenz. O que está acontecendo? O fluxo do campo está diminuindo. Então a corrente induzida vai ser tal que vai tentar interromper essa diminuição do fluxo. Então a corrente induzida gera um campo magnético na mesma direção e sentido desse campo aqui entrando na nossa tela. Tá? Bom, se eu pegar aqui o valor dessa força eletromotriz e dividir pela resistência total da bobina, nós encontraremos este valor aqui, né? Que é simplesmente o epsilon dividido por E. Vamos pensar aqui o que está ocorrendo agora. Né? Nós temos uma bobina sendo percorrida por uma corrente I e dentro de um campo magnético. Onde não tem campo magnético, não tem força magnética. Mas nessa região, nesses três trechos aqui, vai aparecer uma força. Nesses trechos horizontais, se a gente usar a regra da mão direita, no trecho de cima vai aparecer uma força para cima e no trecho de baixo vai aparecer uma força para baixo, de igual intensidade. Então essas duas forças aqui
tanto nesse segmento quanto nesse segmento aqui se cancelam. Resta a força nesse segmento aqui. A força nesse segmento aqui é para a nossa esquerda, né? Se você usar a regra da mão direita, a força está apontando para a esquerda. E essa é a força total sobre a bobina, né? Bom, veja o que está acontecendo aqui. Nós estamos fazendo a bobina andar com uma velocidade v aqui nesse sentido e está diminuindo o fluxo do campo magnético. E o que acontece? Aparece uma corrente induzida e uma força magnética que tende a cancelar essa variação, né? Aparece uma força aqui que tenta cancelar essa saída da bobina do campo, tá? Bom, matematicamente, né, essa força magnética vai ser igual ao quê? Aqui nós temos ILB. Quem é o L no caso? O comprimento desse trecho aqui é W, então seria IWB. Mas a gente tem que lembrar que nós temos aqui N segmentos aqui. N segmentos de comprimento W transportando uma corrente I. Então nós temos que multiplicar por N essa força IWB, certo? Então a força total final fica N vezes IWB. Se nós utilizarmos esse valor de corrente induzida que nós encontramos aqui, o resultado final do problema é este aqui, certo? Ele depende do quadrado desse fator aqui, NWB, né? É N porque um dos N's aparece por causa da força eletromotriz induzida, né? Eu tenho N espiras. E o outro N aparece força sobre N segmentos, né? O B aparece também ao quadrado porque um dos B's aparece por conta da corrente induzida e o outro B aparece por causa da força. E o W, a mesma explicação. É isso, pessoal. Esse exercício é relativamente simples. Você só tem que ir pensando nele aos poucos, né, até encontrar a força magnética total sobre a bobina.